Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. É um texto muito conhecido dos irmãos, onde se fala de uma mulher com fluxo de sangue. Aleluia. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: veem que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Glória. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vemos esse texto muito conhecido dos irmãos das igrejas, onde havia uma mulher que ela padecia de um mal. Ela estava enferma já há 12 anos, com fluxo de sangue. E essa mulher, ela já tinha feito de tudo para conseguir a cura. Ela já tinha procurado todos os médicos, tudo que falavam ao ouvido daquela mulher: ali é um médico, ali é um homem, um curador, ali há uma pessoa que pode curar o teu mal. Aquela mulher ia. Então é algo que eu admiro muito nela, porque ela não desistiu fácil da luta, ela não desistiu de viver, ela queria vontade, ela tinha aquela vontade de viver. Então ela fez tudo que estava ao alcance dela, e não foi 12 dias, não foi 12 meses, a palavra de Deus nos fala que foi 12 anos. E ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e ela padecia desse mal. E a palavra de Deus nos diz que é um mal. O próprio Jesus disse no final: esteja curada. E no decorrer dos versículos falam que ela padecia de um mal. Então, vendo que ela sofrendo desse mal durante 12 anos, aleluia, perdendo o sangue, e o sangue na Bíblia, no espiritual, ele representa a própria vida. O sangue, ele representa a vida. E cada vez que ela ia perdendo um pouco daquele sangue contínuo, ali ela estava perdendo a vida dela também. E um mal, ele vai gerando outro mal. Ali vemos que ela começa com uma enfermidade, com um fluxo de sangue, e ela vai padecendo, a enfermidade vai aumentando, e ela vai ficando fraca. A gente sabe que quando o ser humano ele vai perdendo sangue, o ser humano tende a ficar fraco. E ela recorreu tudo o que tinha. Ela diz a palavra de Deus que todo o dinheiro que ela tinha, ela deu ali aos médicos, tentando ficar sã. Mas nós sabemos que tem enfermidades em nossa vida que é só Jesus Cristo. É verdade. Aleluias. E não somente no lado da saúde dela, mas também vemos o lado emocional, pela frustração. A frustração de você estar doente há tanto tempo. Às vezes a gente vê pessoas que contraíram o Covid e fica confinado por 10 dias. Já é uma frustração grande. Imagine uma pessoa que vem sofrendo por 12 anos. E como eu disse, não é só o lado da saúde, é o lado emocional. E também vemos pela lei de Moisés, vou estar deixando os versículos para os irmãos, que se encontra em Levítico 15, que fala ali da lei como que eram as mulheres que tinham fluxo de sangue, ou estavam em período das mulheres. Lendo ali em Levítico 15, para não ficar só nas minhas palavras, 25 ou 27. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue
além desse período, ela ficará impura. Enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura. Como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Vendo que naquele tempo se viviam pela lei de Moisés, e imagine ela ali na sociedade, ali todo mundo falando, ela é impura, e se fosse por um pouco período de tempo, até entenderíamos, mas foi por 12 anos você longe da sociedade, 12 anos você não podendo ir numa festa que eles tinham, a festa da Páscoa e outras coisas, ela não podendo participar de nada por causa da sua enfermidade, por causa desse mal que ela estava vivendo em sua vida. No versículo 27, nos diz, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Frisando na parte A do versículo, ouvindo falar de Jesus. Se ela ouviu falar de Jesus, alguém ministrou de Jesus para ela. Sim. Alguém chegou e falou, esse seu mal pode ser curado por aquele Filho de Deus que curou o cego. Este teu mal pode ser curado por aquele que eu vi um coxo andar pelas palavras daquele homem. Aquele homem, ele tem poder, ele pode curar-te, ele pode tirar você do teu mal. E amados irmãos, e essas pessoas, ela já foi, querendo ou não, proclamando o Evangelho, levando as boas novas, porque essas palavras aqui são do Evangelho, é o que o pastor disse, são as boas novas. E alguém já foi levando ali, alguém foi levando sempre uma semente ali. Às vezes pensamos assim, mas eu não sei da palavra de Deus, eu não sei falar, mas se nós sabemos falar 1, 2, 3 versículos do Evangelho de Cristo e passarmos isso para outras pessoas, creio eu que a semente de Deus ali está sendo plantada. Porque o Evangelho é falar que Jesus é aquele que cura, liberta e é aquele que dá a vida eterna. E alguém contou dos inúmeros milagres de Jesus. E nós sabemos que ali ela ouviu falar de Jesus, então sabemos que a fé ela vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus e crê, ali dentro do coração dela começou a brotar uma fé. Começou a brotar uma fé e essa fé foi crescendo. E ela mesma foi declarando dentro de si, realmente esse homem pode me curar. Esse homem tem todo o poder. Vou em busca desse homem. Mas vendo ali que Jesus, diz a palavra de Deus, que ele estava cercado de uma grande multidão. Jesus estava acabando de voltar lá de Gadara, onde tinha expulsado o endemoniado, o gadareno. E ali Jesus mal conseguiu chegar em terra firme. A palavra de Deus diz que ele ficava em barco, as pessoas, a multidão cercando. Então essas pessoas já estavam esperando Jesus ali. Muitos já queriam ser curada por Jesus, ouvir as palavras de Jesus. Então, para aquela mulher que era fraca, para aquela mulher que já estava perdendo todo o seu sangue, que já era debilitada, você vê uma grande multidão, é impossível chegar até aquela pessoa. Mas ela decreta dentro do seu coração uma fé muito grande, que se ela tocar somente nas suas vestes, ela será curada. Hoje nós vemos pessoas que nem têm o poder de Deus, pessoas que são figuras públicas. Você vê hoje um jogador, alguma coisa. Se essa pessoa for numa cidade, ali vai fazer uma multidão em volta dela, que não conseguiremos chegar nem perto. Então, para você ver a ideia desse campo que essa mulher passou. E essa mulher, ela foi, não sei de que maneira, se ela foi espremendo, se gatinhando, mas ela declarou, vou tocar na veste dele e vou ser sarada. Então ali no coração dela, ela se encheu de fé e de uma grande coragem para derrubar e romper as barreiras. Porque na nossa vida, às vezes nós temos que, para chegar até Jesus, temos que
derrubar gigantes, derrubar muralha, tudo isso em nome de Jesus, porque Deus se agrada daquele que tem fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé, obviamente, que estamos agradando a Deus. Em Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia. Então, vendo na palavra de Deus, que no Evangelho também, escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 22, o que a gente pedir com fé no nosso coração, a gente recebe. Eu tenho um tempo na caminhada com Cristo. Eu lembro que no começo da minha conversão, a gente estava, eu e minha esposa, fazendo o discipulado ali, e vendo as maravilhas de Jesus, e eu falava, meu Deus, mas será que isso acontece nos dias de hoje? E fiquei pedindo a Deus para que pudesse ver uma maravilha assim acontecer, algo que era sobrenatural, algo que os médicos não poderiam fazer. E certo dia, a Fernanda ela acordou com uma dor nas costas que ela não conseguia andar. Então ela foi, nós morávamos num Dante, no quarto andar, e ela foi gatinhando pelas paredes até que foi no médico. O médico receitou Voltaren 50 miligramas e nada dessa dor passar. Isso era de manhã. E chegou à tarde nada. E o médico falou, ó, não tem jeito, a gente vai ter que internar, porque demos do remédio mais forte e efeito nenhum aconteceu. Aí ela falou, internar não. Então regressamos para casa e nisso, à noite, 2 casal de irmãos nos ligou. E um era presbítero. Aí ele falou, podemos ir aí orar pela tua esposa? Eu falei, amém, pode. 5 minutos de oração, 5 segundos de oração. Ela levantou pulando. Então eu vejo que tem enfermidades na nossa vida que é só Jesus. E ali eu poderia ter falado, ah não, mas no outro dia ou daqui 2 dias ela vai estar melhor. Não. Quando Jesus quer curar, é instantâneo. Não importa se demorou 5, 10 anos a tua luta. Mas quando Jesus está na peleja e você consegue tocar nas vestes deles, você consegue romper a multidão e tocar nas vestes do Senhor para Ele te curar, para Ele te abençoar momentaneamente. Ele faz o milagre acontecer. Aleluia. No versículo 28 e 29. Porque dizia, se tua mente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Então, ela, como eu disse, ela tocou nas vestes de Jesus, ela conseguiu. E no seu corpo, automaticamente, foi momentâneo. Ela conseguiu, louvado seja Deus, sentir que estava curada. Tudo aquilo que passou na vida dela durante esses 12 anos de sofrimento, durante esses 12 anos de luta, tudo tinha caído por terra. Porque ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus, conseguiu chegar até Jesus. E ela sentiu já a sua enfermidade, a sua fonte de fluxo de sangue ser interrompida automaticamente. Aleluia. Porque ela dizia em seu coração que somente tocar em suas vestes serei curada. E assim foi como ela declarou, com fé, na hora. Parou de sangrar. Na mesma hora sentiu seu corpo que estava curado. Então, amados irmãos, creiam que Jesus ele tem todo o poder para fazer maravilhas em tua vida. Independente se a luta é grande, independente quanto tempo durou a sua luta. Eu tenho promessas em minha vida que não aconteceu ainda, mas que já foi prometida há muito tempo e eu creio nela. Aleluia. E verdade, Deus. No versículo 30 em diante, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então vemos que Jesus, ele é Deus. E logo ele percebeu que de si saiu um poder muito grande, mesmo que não tocou no seu corpo, só de tocar nas suas vestes e aquela mulher foi curada. Então ele percebeu que de si saiu um poder muito grande, uma virtude. E ele vira para a multidão e diz, quem tocou em minhas vestes? Então era uma multidão, era muita gente.
E os próprios discípulos ali, sem entender o mistério, ficou: mas como você me pergunta, mestre, quem te tocou, se essa multidão imensa aqui está te apertando? Deus. Mas Jesus, ele continua e pergunta: quem me tocou? Porque senti de mim sair virtude. Glória. E Jesus, ele olhava ao redor e procurava quem tinha o tocado. No versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Vendo então que essa mulher, quando ela viu que Jesus estava procurando por ela, ela, tremendo e temendo, ela se apresentou a Jesus, se prostrou diante dele e falou toda a verdade para ele, tudo aquilo que ela tinha sentido nesses anos, todo aquele sofrimento. Então ela falou para Jesus. E às vezes nós também, quando encontrarmos um Jesus de joelhos dobrados, temos que falar tudo para Jesus o que nos aflige, para que de Jesus venha a gente conseguir tocar nele e do céu vir poder para a nossa vida. Temos que buscar essa comunhão com o Senhor. Aleluia. Versículo Louvado seja o nome do Senhor. 34. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Vendo que aqui no começo do versículo 24, Jesus diz: filha. São poucos momentos da Bíblia que nós vemos Jesus falando filha. Então ali nesse tempo que ele conversou com ela, já teve aquela comunhão. E ele, sendo Deus, Pai de nós todos, ele disse: filha, vá em paz, que a tua fé te salvou. Então o que salvou ela foi ali ouvir de Jesus, crer no teu coração que ele podia fazer maravilhas, aleluia, que ele podia curá-la daquele mal. Então ela creu naquilo e foi salva, curada por Jesus daquele mal. Mas não somente isso, ela também foi salva ali pela palavra de Deus. Glória. Ali ela começou se prostrar diante de Deus. Então quem se prostra e tem fé diante de Deus, creio eu que será salvo em nome de Jesus. Amém. Amém? É uma breve ministração, já estarei encerrando, e graças a Deus, uma palavra que nos fala do Evangelho. Eu pedi confirmação para Deus e eu sonhei que eu estava perdido para estar falando a palavra de Deus, e um pastor chegou e falou para mim: mas da onde você ia começar? Aí eu falei: não, aqui não sei o que. Ele falou: da onde você ia começar? Aí no sonho eu falei o versículo certinho do qual eu estava ministrando, e Deus me confirmou. Porque às vezes um evangelho simples e fácil é o suficiente. Verdade. Aleluia. Às vezes não temos condições de trazer uma palavra mais aprofundada, mas se conseguirmos levarmos o evangelho de Deus para as pessoas, menos que for 1, 2, 3 versículos, plantando essa semente, Deus multiplicará. Amém? Agradeço a oportunidade e entrego em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Assim como aquela mulher colocou no seu coração: se eu somente tocar na orla das suas vestes, serei sarada. Isso mostra uma fé a qual ela não se limitou pelas suas condições, mas ela pôs no seu coração o que ela deveria fazer. E isso é importante também, como o irmão ministrou aqui. Ela tinha força porque ela queria vencer. Jesus está no meio de nós para realizar todos os milagres, mas Jesus, ele realiza os milagres dependendo da nossa proporção que nós entregamos e cremos naquilo que ele vai fazer. Então, se nós estamos aqui esta noite, é porque nós cremos no milagre de Jesus. Jesus, ele está aqui para operar milagre. Por isso que todas as vezes que Jesus ia operar milagre, às vezes ele falava assim: o que você quer que eu te faça? Então Jesus, ele gosta de dialogar. E hoje não é diferente. Nós não temos a pessoa física de Jesus, mas nós temos o Espírito de Deus, que nos testifica da verdade da palavra e nos leva sempre para a presença de Jesus, aonde somos curados e sarados de todo o mal que nos atinge. Então eu não sei qual é o mal que tem te atingido hoje ou há muito tempo, mas eu sei que o autor da vida está no meio de nós. O Deus vivo está no meio de nós. O pão
Como diz em João capítulo 1, o verbo vivo, ele desceu aqui e fez a obra completa da redenção. Então ele tomou a chave da morte, ele pegou tudo aquilo que era por condenação, como Isaías ele mencionou na sua palavra, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças, ele tomou sobre si e pendurou no madeiro. Toda a cédula que era contrária, Jesus pagou o preço, irmãos, para que pudéssemos ter vida. Pela morte de um justo veio a vida para a humanidade. Vamos ficar de pé neste momento. Hoje o Senhor nos convida a podermos, irmãos, exercer esta fé, não por vista e nem por aparência, porque a fé ela não é por coisas que nós sabemos que são lógicas, no sentido que eu sei, se eu desligar a tomada vai apagar a luz, se eu ligar a tomada vai acender a luz novamente. Não é essa fé que Deus quer. É uma fé que nós cremos ainda sem as condições que nos mostram que vai acontecer. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que andam por fé têm mais fé do que aqueles que andaram com Jesus. Você crê em Jesus Cristo, você acredita que Jesus pode fazer, você crê no poder da salvação, nós temos mais fé porque nós cremos sem ver. E esta fé faz mover aquilo que está de mal, que está amarrado, que está complicado, porque esta fé, ela não faz com que nós mesmos conseguimos, mas essa fé nos impulsiona a crer que aquele que é vivo pode entrar ao meu favor. E como disse aqui o nosso irmão, ele vai entrar ao nosso favor. Então entrega ao Senhor a tua causa. E mesmo que as adversidades aconteçam, não duvide, creia somente. Creia somente, porque o Deus vivo, ele é poderoso para operar sinais e maravilhas no meio de nós. Tem uma frase que eu sempre digo à igreja e vou continuar dizendo: a paz que nós precisamos não é a ausência da guerra, porque às vezes as pessoas podem dizer assim: ô pastor, minha vida está bem, eu tenho condições financeiras, eu tenho um casamento, eu tenho meus filhos, está tudo bem, mas eu aprendo com Jesus que se todas as coisas estão bem, mas sem Jesus, não tem sentido. Então às vezes nós podemos estar passando um momento de uma adversidade, de uma luta, de uma tempestade, porque isso é bíblico, acontece, mas nós sabemos que isso vai se suceder para todo mundo. Mas o que eu digo sempre para a igreja, que o mais importante não é a ausência das tribulações ou da guerra. A melhor paz que nós precisamos é estar na pessoa de Jesus Cristo. Aonde nós estamos? Se você e se eu estiver em Jesus, tudo vai se suceder para o bem. Amém? Mas pastor, minha causa é difícil. Não. Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. Isso era impossível, mas ressuscitou. Jesus, ele deu vista ao cego Bartimeu. Era impossível, mas aconteceu. Jesus já operou milagres na minha casa. A medicina olha para o meu filho e diz: ele tinha epilepsia. É impossível, mas quando Jesus entrou na minha casa, ele curou meu filho. Então, o que é difícil para nós? Para Deus não é difícil. Então creia no Senhor. Assim como aquela mulher tocou na roda da sua veste e ela foi curada. Às vezes nós queremos algo muito grande do Senhor, irmãos, e achamos que o Senhor vai agir só naquilo que é grandioso, mas como o irmão já disse, é nas pequenas coisas que Deus vai se mostrando que Ele está no meio de nós. Amém? Então exerça a tua fé esta noite. O Senhor teve uma palavra aos nossos corações. Mesmo na simplicidade, o Senhor fala aos nossos corações. Amém? Quantos precisam de um milagre? Eu preciso de um milagre. E eu creio e eu sei que o meu milagre só pode vir da pessoa de Jesus Cristo. Se você crê neste milagre, vamos orar todos juntos. Senhor meu Pai, aqui está a sua igreja reunida esta noite. Ó Deus amado, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Ó Deus, e o que é impossível para o homem é possível para ti. O que é impossível na lógica humana, por circunstâncias, ó Deus amados, circunstâncias notórias. Ó Deus, mas para ti, Senhor, nada é impossível.
Ó Deus, eu levo esta palavra ao meu coração esta noite, Senhor, lá na minha casa. Eu levo esta palavra no meu coração, no meu casamento, na vida dos meus filhos, que para o Senhor nada é impossível. Mesmo que os meus olhos enxerguem temporais no dia de hoje, eu sei, ó Deus amado, porque a Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Tua palavra diz, Senhor meu Deus, que não há mares, oceanos que impeçam o Senhor de agir, porque se tiver que abrir o mar, o Senhor vai abrir. Ó Deus querido, não há medicina que decreta, Senhor, a morte, se o Senhor quer dar a vida. Ó Deus querido, não é, Senhor, circunstâncias nenhuma que aponte uma destruição, se o Senhor quer reconstruir, Senhor. Assim eu oro, assim eu creio, que haja provisão na casa dos Teus filhos que estão aqui esta noite, que haja um mover da Tua presença e que estes testificam da obra gloriosa que o Senhor fez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós darmos a bênção apostólica, amanhã teremos nosso culto ao Senhor, e domingo que vem nós teremos nosso culto também evangelístico. Já o Rogério Cravo está com a gente, ministrando a palavra, louvando, e nós estaremos aqui nesse período de oração, e de jejum, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha agir no meio de nós, no meio da Tua igreja. Amém? E assim também recebemos também uma confirmação do pastor Lucias Feitosa, dia 10 de julho, no domingo também, é o segundo domingo, não sei se é 10 de julho, mas é o segundo domingo, ele estará aqui conosco também, trazendo a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor meu Pai, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos leva com segurança aos nossos lares, da mesma forma que nós chegamos aqui na Tua casa, Pai. Nos guarda, nos livra dos maus, em nome de Jesus. Nos dê um domingo abençoado, Senhor. Ó Deus, não permita, Senhor, ó Deus amado, aquilo que não seja do Senhor, ó Pai. Somente a Tua presença, a Tua paz, ó Deus, somente o Teu Espírito venha, Senhor, meu Deus, conduzir as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor nos dê também uma semana que vai iniciar abençoada na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Um culto amanhã de manhã, ó Deus, na Tua presença, que o Senhor se mova, que se haja no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digamos em uma só voz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.